Boa noite, sejam bem-vindos, boa noite. Está começando mais uma live aqui na Clínica de Vitiligo. Prazer, boa noite, Roberta, Vanessa, boa noite, André, Jaqueline, boa noite, doutor Paulo Luzio. Boa noite. Bom, vamos aproveitando esse começo da live. Manda um aviãozinho de papel para convidar aquele amigo que você sabe que pode ter interesse em assistir essa live de hoje, que vai estar super interessante, falando sobre os mitos e verdades sobre o vitiligo. Boa noite, Camila. Fala pra gente também de onde você está nos assistindo hoje. É muito importante para a gente saber de que estado, de que país, de que galáxia você está nos ouvindo e nos assistindo hoje. E mande aqui, pode mandar aqui as dúvidas que você tem em relação ao vitiligo, pode mandar qual o mito ou verdade para a gente esclarecer para você hoje. Esse assunto é bem interessante, então tem muitos mitos que giram em torno do vitiligo e a ideia dessa live é esclarecer, né, o que é mito e o que é verdade no vitiligo. Salvador, Bahia, boa noite. Jaqueline, muito bem, boa noite. Quero saber aí que países nós temos nos assistindo hoje. Pernambuco, quais os países? Equador, muito bem, bem-vindo, Equador, muito bem. São Paulo, Assis, muito bem. Prazer enorme receber vocês. Recebi um feedback de um paciente de Aruba falando que tem assistido as nossas lives, que não entende tudo que a gente fala, mas ele tem assistido. Boa noite, doutor Paulo. Doutora Patrícia. Boa Olha só, live tem hoje. várias pessoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Roberta. Equador. Temos um público aí bem diversificado hoje nos assistindo, um prazer enorme. Gostei das fotos que a Roberta publicou hoje. Ou ontem, não sei. Gostou do Vi quê? as fotos que a Roberta publicou. Ah, Roberto publicou um antes e depois, um depoimento sensacionais. Obrigada, Roberto, pelo carinho. A Roberta fez uma consulta online com a gente e tá tendo um resultado assim fantástico. Já no primeiro mês ela notou muita melhora. Ela está aqui para confirmar, né? E, e ela fez um depoimento super legal, postou várias fotos mostrando o resultado dela mês a mês. Foi muito legal, muito bacana. Muito obrigada, Roberto, por compartilhar com a gente seu resultado, a tua experiência conosco. Muito obrigada. Coraçõezinhos para você. Obrigada pela confiança, pelo carinho. É muito legal a gente sentir isso de vocês, seu feedback de vocês em termos de resultado, em termos de. Mesmo das lives, é muito importante para a gente ter esse feedback, né? De que tem sido importante. Acho que realmente a gente tem tido muito feedback assim, da relevância das lives. Muita gente já fazendo tratamento mesmo antes de começar um tratamento. Sim. Beijo, Roberta. Obrigada, Muita gente já obrigada. começou a pegar sol, a mudar a vida por conta das lives. Isso tem sido bem legal. Mudou o resultado de muita gente já. Estou te ouvindo baixo, Paulo. Tá baixo? Teu volume está um pouco baixo. Então, o tema da live de hoje, já mandou um aviãozinho de papel, já convidou alguém, manda aí para convidar seu amigo, teu amigo que pode ter interesse em saber um pouco mais sobre vitiligo, tá super interessante, várias coisas do dia a dia, várias dicas, né, Paulo? E você pode mandar aí, como eu falei anteriormente, pode ir mandando para a gente quais são os mitos e verdades que você já ouviu. Vale desde fígado de cágado até sangue de não sei o que, urina de não sei o que. Vale tudo. Manda pra gente aí quais são os mitos e as besteiras mais impressionantes que você já ouviu. É muita coisa que a gente ouviu, acho que 14 anos deu para ouvir foi coisa. Teu áudio continua baixo. Fala mais alto um pouquinho, Paulo. Está um pouquinho É? baixo teu áudio. Tá. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá bem.
Tá? Então, gostaria de falar algumas coisas já nesse primeiro momento, então, sobre esses mitos, né? Então, muitas lendas urbanas giram em torno do vitiligo, muitas coisas que acabam até desfavorecendo, né, o resultado do tratamento, enfim, o andamento do tratamento por conta de informações que nem sempre são verdadeiras. Então, a gente frisa muito essa questão do sol, por exemplo, que é um mito para a maioria das pessoas, né? Muitas pessoas já ouviram falar que o sol, por exemplo, é prejudicial, a gente vai abordar um pouquinho isso, mas tem muitos mitos que acabam interferindo no resultado e no andamento do tratamento. Então, é importante que você tenha a informação correta, né? O que realmente funciona, o que você pode ou o que você não pode fazer durante, né, o seu tratamento. Então, vamos lá. Vou começar. Paulo, tudo bem aí? Aqui tá tudo tranquilo. Melhorou o som? Tá um pouquinho baixo, mas acho que se você falar mais próximo, talvez resolva. Vou falar mais próximo então. Melhorou assim? Tá bom, pessoal? Tô ouvindo um pouco melhor. Ai, meu Deus. Vamos lá. Tá? Então vamos lá. Doutor Paulo, você fala pra gente agora, mito ou verdade? Existe predisposição genética para desenvolver vitiligo? Sim, nem todo mundo vai ter parente com vitiligo, mas é uma doença geneticamente determinada. Se a pessoa não tiver uma genética que permita ter vitiligo, ela não vai desenvolver vitiligo. Pode ter o estresse que for, que não vai desenvolver vitiligo. Tá? Vai desenvolver outras doenças que a genética dela permite ter. Então, você tem que ter uma genética. Ah, mas não tem ninguém na minha família. E aí a gente vai ter, assim, em torno de 30% a 40% das pessoas vão ter algum familiar com vitiligo, 60% a 70% não vão ter ninguém com vitiligo na família. E aí vão entrar algumas coisas. O vitiligo, ninguém realmente teve, e eventualmente outras pessoas tiveram a genética e não desenvolveram, e eventualmente alguém teve e a história familiar se perdeu, porque a história familiar se perde muito rápido. Nós conseguimos acompanhar nossa história até nossos avós. Começa a ver os tios da avós, nós não conseguimos mais acompanhar. Então, a nossa história familiar ela é curta. A gente não consegue ver tudo. Tá? Um pouquinho baixo ainda o teu volume, Paulo. Tenta falar um pouquinho mais alto, acho que tá. Estou falando bem alto já. Deixa eu. Não, mas tudo bem, tá dando para ouvir, só tá um pouquinho baixo. Deixa eu tirar aqui a capinha do celular, de repente melhora assim a capinha. Deixa eu agora perguntar para você, Patrícia. Melhorou? O Ou quê? tá baixo O ainda? volume? O som tá baixo ou melhorou? Tá um pouco baixo, mas isso dá pra gente entender. Tá. Patrícia, vitiligo é hereditário? Então, apesar de haver essa predisposição genética, né? Então, apesar de haverem genes que são responsáveis pelo desenvolvimento do vitiligo, isso não quer dizer que ele necessariamente vai passar de pai para filho. Então, o fato de ter um pai com vitiligo ou uma mãe com vitiligo não quer dizer que o filho também terá. Então, muita gente nos pergunta, né? Ai, nossa, meu filho pode ter vitiligo? Pode. Filhos de pessoas com vitiligo vão ter um risco um pouco maior de desenvolver vitiligo, mas a chance é muito baixa de desenvolver. Então, não é necessariamente hereditário, né? Não necessariamente passa de pai para filho. Existe a genética, mas não necessariamente por você ter, o seu filho também terá. Então, a genética existe, mas não necessariamente é hereditário. Então, não deixe de ter filho porque você tem vitiligo, né? Então, nós já ouvimos essa história aí de pessoas assim preocupadas de definirem a gravidez em função dessa resposta. Só vou engravidar se o risco de eu ter um filho com vitiligo for baixo. A vida é linda, é maravilhosa, independente de se ter vitiligo ou não. Provavelmente você preferia estar vivo com vitiligo do que não viver
né, não viver. Então, assim, não deixe de ter um filho por conta disso e saiba que realmente o risco é muito baixo. Exatamente. Doutor Paulo, vitiligo, mito ou verdade? Vitiligo pode surgir em qualquer idade? É verdade. A idade mais comum é entre 5 e 20 anos, é a idade de maior incidência, mas pode surgir em qualquer idade. Nós temos, acho que, 6 pacientes que nasceram com vitiligo, e o nosso paciente com maior idade teve início aos 88 anos. Patrícia, uma moça ali Deixa eu já fazer uma respondeu colocação, essa. Paulo. Deixa eu O fazer uma quê? colocação. Deixa eu fazer uma colocação, então, que realmente, né, então, apesar de ser muito comum nas primeiras 2 décadas, né, apesar de 50% dos pacientes desenvolverem vitiligo nas 2 primeiras décadas, então imagina que nas 2 primeiras décadas é 50%. É muito comum, é muito mais comum iniciar nas fases mais precoces da vida, mas mesmo assim pode desenvolver em qualquer faixa etária. Então, às vezes essa questão da história familiar, né, que o Paulo mencionou, realmente, né, como pode surgir em qualquer faixa etária, pode ser que seu pai ou sua mãe tenham e que vão desenvolver em algum momento ou que nem venham desenvolver, porque pode surgir muito tarde. E outro fator bastante interessante é isso que o Paulo mencionou também de nascer com o vitiligo, né, apesar de não ser muito comum, isso pode acontecer. De qualquer forma, nem toda mancha presente ao nascimento, branca, né, quer dizer que seja vitiligo. É muito comum manchas na pele que são névoos, que são manchas de nascimento mesmo da pele. Então, mas de fato é bem interessante isso de que de vitiligo ser tão comum nas primeiras 2 décadas, né? Então é bem interessante. Prossiga, Paulo. Prossigo. Não é possível ser feliz com vitiligo, Patrícia? Mito ou verdade? Uau! Eu acho que foi a Viviana que colocou aqui embaixo. Eu sou linda, maravilhosa e feliz com vitiligo. Então, assim, é possível sim, é possível ser muito feliz. Sabe, acho que a gente tem problemas na vida, todo mundo tem problemas, né, que às vezes não são a melhor coisa da vida, que a gente realmente não quer. Eu odeio usar óculos, para quem me conhece sabe, eu odeio usar óculos, mas por algumas razões, assim, imunológicas eu tenho usado ultimamente e eu não gosto, mas são coisas que às vezes a gente tem que se adaptar. E eu não deixo de ser feliz porque eu uso óculos. Então, não é possível ser feliz. Pode colocar, eu sou feliz aí embaixo. Quem é feliz tendo vitiligo? Fala pra gente aí, eu sou feliz. Pra gente saber qual é o quórum aí de eu sou feliz. O fato de ter vitiligo não pode te fazer infeliz. Realmente é muito pouco para te fazer infeliz. A vida é tão bela, tão maravilhosa, tanta coisa pra gente viver, conhecer, sentir. A vida é muito boa. Ter mancha realmente não é algo que deve te impedir de ser feliz. Pode ser uma coisa que você não goste, que você queira resolver, que você queira, né, se livrar, digamos assim. E para isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui para te ajudar com isso. Mas não coloque a sua felicidade em cima da sua pele, né? Não faça com que a sua pele seja o determinante da sua felicidade. A gente é muito mais além da pele, a gente é muito mais além disso. Doutor Paulo, Anda. mito ou verdade? Quem tem vitiligo não pode ser doador de sangue, medula ou órgãos. Na verdade, quem tem vitiligo pode doar sangue, medula, órgãos. O que acontece é como o vitiligo é descrito como uma doença autoimune, e algumas doenças autoimunes podem atacar órgãos fundamentais para o funcionamento do organismo, como, por exemplo, o lúpus. Muitas vezes no banco de sangue, eles dizem, não, você tem vitiligo, não pode doar órgão, mas, na verdade, o vitiligo não causaria nenhum dano ao receptor do sangue. Tá? Então não teria nenhum problema nem doar sangue, nem medula ou órgãos. Patrícia, fala para nós. Açafrão piora o vitiligo?
Olha, essa eu descobri aqui com a nossa equipe. A nossa equipe mandou essa dúvida. A gente estava coletando alguns mitos e verdades para esclarecer aqui para vocês hoje. E surgiu essa que eu não conhecia, na verdade. Essa foi uma novidade. Então é super legal, porque no Vestido a gente está descobrindo coisas novas todos os dias, né? E especialmente os mitos. Todo dia a gente descobre um mito novo, né? Essa eu não tinha ouvido falar ainda, de que alçafrão piora o vitiligo. Não, alçafrão não piora o vitiligo. Não piora o vitiligo. Mais uma palma para você. Mito ou verdade? Vitiligo está relacionado ao estresse. 100%. Vitiligo é uma doença 100% ligada ao emocional. A primeira coisa que acontece com qualquer tipo de vitiligo é uma descarga neuronal que começa no cérebro, vai descer pela medula, sair pelos nervos e alcançar a pele. Tá? É uma doença 100% ligada ao emocional. Então, lembra disso. O vitiligo ele é um grande amigo seu. Ele entrou em atividade. Se você não tiver um bom motivo para lidar, é o teu corpo te chamando para falar bem claro. Chega que eu não estou aguentando. Tá? Isso antes de você desenvolver outras doenças determinadas pelo emocional. Lembra que nossos problemas emocionais não vão ficar parados aqui. O que não for resolvido vai sair pelo corpo, dando um monte de doença diferente. Então, ficar de bem com a vida. O estresse aí a gente inclui, né? Estresse, quando a gente fala em estresse, tem os estresses que são mais pontuais, né? Tem os eventos estressores, assim, como acidentes, perdas, que são, né, eventos mais pontuais de estresse, mas tem a ansiedade, né? Tem a ansiedade, a depressão. Então, isso tudo vai influenciar. Então, se você não resolve a ansiedade, por exemplo, o seu vitiligo vai melhorar, mas vai piorar com muito mais rapidez. Então, quanto melhor o equilíbrio emocional, melhor o equilíbrio do vitiligo. Então, assim, anda em conjunto. Não adianta a gente enxugar gelo, a gente tem que realmente tratar lá na fonte. A gente precisa tratar o que realmente é o principal fator para o desencadeamento do vitiligo, que é o estresse. A gente sabe que o estresse é o principal fator desencadeante e agravante do vitiligo. Então, não basta tratar a pele, a gente tem que tratar lá na origem. Então, o estresse é um fator realmente significativo. Ó, tem uma pergunta aqui sobre se eu estou em Brasília. Sim, eu estou em Brasília. Estou em Brasília essa semana, até quinta-feira. A procura foi tanto que eu até estendi mais um dia para eu terminar na quarta, estendi até quinta. Então, temos mais um dia aí de Brasília. E alguém comentou aqui também sobre... eu sou feliz, mas as manchas me deixam triste. Eu também fico triste de usar óculos, mas eu ainda não perdi a esperança de resolver essa questão. Então, a gente tem que ter esperança de que a gente vai resolver. Tem tantos problemas na vida maiores, né, do que usar óculos, do que ter mancha de vitiligo, enfim. A gente consegue superar e a gente está aqui para ajudar. Se o seu problema são as manchas, nós estamos aqui. Nós somos a solução. É essa. Eu estou anotando aqui as perguntas que estão chegando, porque depois a gente não vai mais conseguir achar, para a gente tentar responder tudo. Patrícia. Essa é difícil de responder, hein? Vitiligo não tem tratamento. Uau! Uau! Justo para mim essa pergunta. Pô, essa sacanagem. Esse é mito ou é verdade? Esse é mito. Isso é mito. Tá? Vitiligo tem tratamento, sim. E a clínica de vitiligo tem o melhor tratamento, sim. Nós temos inúmeros resultados que falam, que respondem essa pergunta. Você pode ver nos nossos posts, a gente tem alguns resultados, a gente tem pessoas aqui para falar sobre isso. É claro que a gente falando sobre o nosso tratamento acaba sendo assim, meio confuso, né? Pode parecer meio estranho a gente falando a nosso favor, mas tem vários pacientes que dão depoimentos e que nos que falam a respeito do que estão fazendo, né? E dos seus resultados e que postam e que nos marcam. E então, o vitiligo tem tratamento, sim.
Tem algumas áreas que melhoram com mais facilidade, outras que têm uma resistência um pouco maior, mas tem tratamento sim, e para alguns casos a gente tem resultados assim incríveis de fechar áreas corporais assim enormes. Então, nossos pacientes estão aí para falar por nós e pelo nosso tratamento. A Roberta está aí falando, eu digo, é a melhor, é isso aí, Roberta. Então, vamos lá, Paulo. Vamos ver qual é a próxima. Paulo, remédios naturais não têm efeitos colaterais. Mito ou verdade? Alguém aqui já fez uma salada de comigo, ninguém pode? É natural. Todo mundo aqui fica fumando maconha? Também é natural. Picada de aranha também é natural. Então, muitas plantas vão ter efeitos colaterais importantes. Não é para ficar usando planta como se não fosse nada. Tá? Plantas produzem muitas substâncias. E então não entra nessa, isso é natural, isso não faz mal. Faz mal sim. Muita coisa natural faz mal. Então esquece isso, tá? Não é porque é natural que não faz mal. E eu queria fazer um comentário aqui, pular um pouco a próxima, porque tem uma coisa aqui que o preconceito das pessoas incomoda demais. Que foi escrito aqui. Eu fiz tem uma live que eu fiz com José Luiz Tejon. Para quem não viu, depois vai ver. Tem lá no YouTube da clínica, se não me engano. E ele é um cara inteligentíssimo. Então ele fala assim, 1, 2, 3, sei lá, 5% da população das pessoas são pessoas ruins, que não prestam mesmo. E são essas pessoas que vão te olhar, que vão questionar, que vão fazer comentários agradáveis. Se você for pautar a sua vida por quem não presta, tem todos os outros 95% da população que não está nem aí, que está torcendo para você, que quer que você se dê bem na vida. Então não é para você pautar a sua vida por causa de 5% no máximo que não presta. Né? Vocês são muito maiores do que o olhar de um desconhecido. Não se prende com isso. A Viviana está falando, eles que se danem. Exatamente. É isso aí, Vivi. Eles que se danem. Tá? Patrícia, vamos lá. Vamos seguir aqui. Quem tem vitiligo tem baixa imunidade. Procede? Mito! Então, é muito comum as pessoas confundirem um pouco o autoimune com imunodeficiência. Né? Então, qual é a diferença desses dois termos? Autoimune é quando as células de defesa do corpo atacam algum órgão ou alguma célula do corpo, que no caso do vitiligo é um melanócito. Né? Então, isso é autoimune. Então, alguns casos de vitiligo têm esse componente autoimune. Então, as células de defesa destruindo melanócitos. Essa alteração imunológica que ocorre no vitiligo é específica contra os melanócitos. Não há alteração, não há destruição de outras células. É autoimune contra os melanócitos. E não quer dizer que a pessoa vai ter uma baixa da imunidade. É uma imunidade alterada contra os melanócitos, mas é uma imunidade até exacerbada, até exagerada. A célula de defesa deveria estar atacando vírus, fungos, bactérias, e está atacando o melanócito. Então, é específica na pele, não tem nenhuma alteração da imunidade sistêmica, muito menos uma imunossupressão, né? Então não tem redução da imunidade. Então ficou essa dúvida durante essa época do Covid, né? Sobre isso, né? Se quem tem vitiligo vai ter mais chance de desenvolver Covid, se quem tem vitiligo vai ter uma forma mais grave de Covid, né? Então não vai ter alteração. Não, quem tem vitiligo não faz parte do grupo de risco porque não tem alteração da imunidade global. Exatamente. Quem tem vitiligo não fica mais gripado, não tem mais pneumonia, não tem mais gastroenterite.
não tem mais meningite, não tem nada diferente da população geral. Olha, a Viviana está falando aí, Paulo, geralmente quem tem vitiligo é bonito. Mito ou verdade? Verdade. É verdade, Vivi! Paulo, agora. Já que a gente parou por aí. Paulo, mito ou verdade? Quem tem vitiligo tem mais doença de tireoide? Sim. As duas principais doenças da tireoide são hipo e hipertireoidismo. Então, rapidinho, tireoide é uma glândula que fica aqui no pescoço e ela que libera energia para o organismo funcionar. Então, todo dia nós precisamos de mais ou menos 2.000 calorias para o organismo funcionar normalmente. E quem vai liberar isso? Tireoide. Mas ela pode estar com defeito e liberar menos energia do que a pessoa precisa, que é o que se chama de hipotireoidismo, que é quando a pessoa tende a engordar. E tem o hipertireoidismo, que é quando libera mais energia do que a pessoa precisa, que ela tende a emagrecer. E na população geral, a cada 20 pessoas testadas, uma tem alteração da tireoide. E quando nós vamos para aquele vitiligo que é bilateral, em vez de uma em cada 20, passa a ser uma pessoa em cada 8. No vitiligo unilateral, permanece a chance de 1 para 20. E vitiligo, ele protege contra vários tipos de câncer, mas ele aumenta em 20% a chance de câncer de tireoide. Patrícia, quem tem vitiligo deve evitar certos alimentos? Não, essa foi uma pergunta, inclusive, que eu vi aqui. Estão respondendo, acho que muitas dúvidas que vocês estão escrevendo aí já fazem parte do nosso repertório aqui. A gente tentou selecionar os principais mitos. Então, muita gente nos pergunta, né, sobre a necessidade de retirar o glúten da alimentação, ou se caroteno vai influenciar. Não, não tem nada comprovado, os estudos não comprovam uma relação da alimentação com o vitiligo. Tá? Então, o caroteno, que é uma questão assim, da alimentação que muita gente até toma, eu sei que tem farmácias aí que vendem, né, inclusive por preços bem altos, o caroteno, mas o caroteno não vai nos ajudar naquilo que nós precisamos do vitiligo. Ele não vai controlar a imunidade, né, que a gente precisa, às vezes, diminuir um pouquinho a imunidade devido às células de defesa, controlar um pouquinho as células de defesa que estão num processo muito exacerbado de ataque. Não, o caroteno não vai nos fazer isso, o caroteno não vai nos ajudar a produzir mais pigmento, não vai nos ajudar a multiplicar os melanócitos, que são os princípios básicos assim do tratamento. Então, o que acontece com o caroteno é que ele se acumula na pele e forma uma pigmentação mais laranjada. Então, em geral, o tom da pele fica um pouco diferente, fica um tom mais pro laranja, por isso que as pessoas comem muito caroteno geralmente para bronzear, para ficar com um bronzeado mais puxado pro laranja, para ficar um tom mais bonito de bronzeado, mas alimentação, nenhum alimento tem comprovação de melhorar ou piorar o vitiligo. Então, não tem necessidade de nenhuma restrição de lactose, de glúten, nada, nenhuma restrição que precise ser feita e nem alimentos que você precisa ingerir em maior quantidade para melhorar. Paulo, cipó de São João ajuda vitiligo, mito ou verdade? Mito, nem cipó de São João, nem chá de São João, de erva de São João, esquece, nada disso muda. E outra planta que falam muito, que é a serralha, também não tem nenhuma relação com o vitiligo, tá? Então, no Rio, São Paulo, Mato Grosso, usam muito. No Nordeste, eu já vi usarem fígado de cágado, já vi usar sangue de tatu, e também não tem nada a ver com vitiligo. Eu tenho uma menina que eu trato, que a avó dela dava para ela todo dia fígado de boi cru, batido com caju. Anos a fio. E não serve para nada. Tá? Então, nada disso tem relação com o vitiligo. Patrícia. Essa é boa porque é muito usada. Vitaminas ajudam no vitiligo? Isso é mito.
Na verdade, no vitiligo não há necessidade de fazer suplementos de vitaminas. Existem estudos, inclusive um estudo, se eu não me engano, francês, que avaliou o suplemento de vários complexos de vitamina e depois de um período eles reavaliaram essa população do estudo e encontraram uma maior incidência de câncer, inclusive. Então, não há estudos que comprovem a eficácia de vitaminas como um tratamento para o vitiligo. Existem pessoas que usam tratamento com altas doses de vitamina D, que nós não preconizamos pela falta de evidência científica, então nós não indicamos esse tipo de tratamento. Então, não, isso é mito. No momento, não tem nenhuma comprovação científica realmente de peso que indique a necessidade de vitaminas. Paulo, quem tem vitiligo não pode pegar sol. Mito ou verdade? Mais vitiligo, menos câncer, mais sol. Pode pegar sol sim. Todo mundo tem que sair do sol 10 da manhã, vocês podem ficar. Porque o vitiligo ele diminui muito a chance de câncer de pele. Você manda todo mundo para casa e fica, só não vai ter queimadura, tá? E lembra outra coisa, apesar de diminuir a chance de câncer de pele, não evita o envelhecimento da pele. Então não quer envelhecer, também não é para ficar torrando no sol. Mas que pode pegar sol, pode, e dois, pegando sol ajuda muito a recuperar a cor. Então é bem legal pegar sol. E foi uma coisa que nós vimos muito nessa quarentena, as pessoas conseguindo pegar muito mais sol e melhorando mais. Exatamente. Então, assim, tem que ter um certo cuidado. O sol é importantíssimo, é fundamental, né? Como uma forma de fototerapia mesmo, ajuda a melhorar muito as manchas, mas tem que ter um pouco mais de cuidado assim, com a exposição mais prolongada. Então, não é nem 8 nem 80. Não tem que evitar o sol, não tem que sair com protetor 100, mas tem que ter cuidado com exposições mais prolongadas pelo risco de queimadura. As manchas são mais desprotegidas, consequentemente elas queimam com maior facilidade. Exatamente. Patrícia. E essa aqui eu já respondi do câncer de pele. Que vitiligo diminui a chance do câncer de pele. Então vou pular essa. Quem tem vitiligo não pode usar cremes clareadores? Então, tem uma preocupação muito grande, né, em relação a cremes clareadores, como se um creme clareador tivesse o potencial de desenvolver manchas de vitiligo. Então, não tem problema de usar cremes clareadores, né, quando há necessidade de clarear manchas na pele, às vezes após o tratamento, como quando a pessoa fez uma exposição mais prolongada ao sol, fez sua terapia, quando tem manchas na pele escuras, pode ser feito sim o uso de clareador. Tá? Esses clareadores que estão presentes nos cosméticos, eles não têm uma potência suficiente para clarear a pele de uma forma definitiva ou para ocasionar manchas de vitiligo. Então, não tem problema de fazer uso de clareadores, nem mesmo o mais potente dos clareadores presentes nesses cosméticos tem a possibilidade de desencadear o vitiligo ou piorar as manchas de vitiligo. Vejamos. Tem uma que perguntaram aqui, Paulo, sobre cabelo branco. Se quem tem vitiligo, né, se o vitiligo pode causar o surgimento de cabelos brancos, se pode causar o clareamento de todos os cabelos da cabeça. Então pode falar pra gente sobre isso. Eu nunca vi causar o clareamento de todos os cabelos. Geralmente, quando você tem vitiligo, você vai fazer manchas na área. E o problema do couro cabeludo é que o cabelo não deixa bronzear. Então, ele é completamente branco. Então, por mais que você examine, você dificilmente consegue ver mancha ali dentro. Isso nas pessoas brancas. Nas pessoas pretas, o couro cabeludo tem cor. Então, se tiver mancha e você for afastando o cabelo, você ainda consegue ver. Mas nas pessoas brancas, não. Então, geralmente, quando você começa a ver o pelo branco, é porque já tinha uma mancha ali embaixo há bastante tempo. Tá? Porque geralmente vai demorar 8, 10, 15 anos até o cabelo ficar branco. Então, mas deixar o cabelo todo branco eu nunca vi. Então, realmente, pode ter o clareamento de cabelo, a menos que o vestido cometa todo o couro cabeludo, mas não é comum.
né? Olha só, a Eliane está aqui fazendo um comentário que ela é totalmente leiga no assunto, por isso ela está aqui. Bem-vinda, Eliane, estamos aqui para ajudar, para esclarecer dúvidas. Ela falou que o filho desenvolveu vitiligo há mais ou menos um mês e meio, e então, enfim, que ela é leiga, que foi diagnosticado com vitiligo. Bom, depois de deixar uma dica para você, Eliane, é que no nosso canal, no YouTube, nós temos vários vídeos falando o que é o vitiligo, quais os tratamentos do vitiligo. Aqui no nosso Instagram também nós temos vários posts abordando tratamentos, abordando questões relacionadas ao vitiligo. Acho que é um bom começo para você ter uma noção sobre o que é o vitiligo, o que ocasiona, enfim, nós temos muita informação. Para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube, se inscreve lá. Tem sempre vídeo entrando, vídeos de várias lives que nós fizemos durante a quarentena, sobre diversos assuntos. Então, é uma forma de você ter pílulas de informação sobre o vitiligo. Então, Eliane, pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. O início é realmente impactante, causa um impacto realmente grande na família, né? Especialmente nas mães, eu diria. Mas vai ficar tudo bem. Busque informação, que isso vai acalmar teu coração, isso que eu posso te dizer. Ou busca a clínica de vitiligo, que a gente está aqui para ajudar. Então, qual é? Me perdi aqui. Paulo, mito ou verdade? Quem tem vitiligo não pode fazer procedimentos dermatológicos. Depende. Quando o vitiligo está parado há pelo menos um ano, você pode fazer praticamente qualquer coisa. É sempre bom a gente ter certeza que está parado para fazer os procedimentos mais invasivos. Quando ele está em atividade, só quando o paciente realmente está numa atividade muito intensa, que não é uma coisa comum, aí eu dou uma segurada em tudo. Quando ele está numa atividade normal, que aparece a manchinha, aí para, a manchinha sumido volta, assim, ele vai bem devagarinho, que é o habitual quando ele entra em atividade. Botox pode, preenchimento pode, dá para fazer várias coisas, não precisa não se tratar, tá? Mas o que nós temos que ter cuidado nos procedimentos é que machucado, foi uma das perguntas, inclusive, que fizeram aqui, se machucado pode virar mancha nova, e pode. Então, alguns procedimentos dermatológicos são muito traumatizantes, né, para a pele. E isso pode dar mancha nova, sim, se o vitiligo estiver em atividade. É o chamado fenômeno de Koebner ou isomorfismo. Patrícia. Deixa eu só esclarecer aqui, ó. A Márcia fala aqui se, além do sol, tem algum remédio também que ajude. Muitos tem remédios, tem medicação oral, tem medicação de injeção, tem medicação de creme, de spray, de gel, de pomada. Tem inúmeros medicamentos, comprimidos de diferentes modalidades. Existe cirurgia também, não só medicamento. Então, o sol, eu diria assim, o sol é um adjuvante, ele é uma ajuda no tratamento, mas não é o único tratamento. A gente nunca faz o tratamento usando apenas o sol. O que a gente frisa muito, né? Fica parecendo assim que é só sol, só faz sol que tá tudo certo. Não é. Tá? O sol ajuda, mas quando a gente associa medicamentos, o tratamento tem outro padrão, assim. Então, existem vários medicamentos que podem sim ser usados. Para quem quiser os contatos aqui, ó, a Clínica de Vitiligo colocou aqui nos comentários o nosso contato. Para você que quiser tirar alguma dúvida também depois da nossa live, nossa equipe está de plantão para esclarecer suas dúvidas a respeito das nossas consultas, do nosso atendimento, consulta presencial ou online, das unidades que nós atendemos, né, dos vários estados. Enfim, você pode mandar um WhatsApp logo depois da live ou até mesmo agora para esclarecer alguma dúvida que você tem em relação aos nossos atendimentos. Vamos lá. Então, Paulo, entendi. Agora sou eu que te pergunto, quem tem vitiligo não pode fazer tatuagem? Então, como o Paulo mencionou, o trauma na pele pode levar ao surgimento de manchas de vitiligo, especialmente quando o vitiligo está numa fase de piora. Então, se o seu vitiligo está numa fase de piora, talvez esse não seja o melhor momento de você fazer uma tatuagem. Há risco de você fazer uma tatuagem e surgir manchas, mesmo que o seu vitiligo aparentemente esteja estável? Sim, há risco.
Mas o que eu diria é, se você quer muito fazer uma tatuagem, não deixe de fazer, sabe? Acho que a gente tem tratamento, a gente pode melhorar caso surja, mas se você quiser fazer uma tatuagem, procure fazer no momento em que o vitiligo está parado, pelo menos um ano. Então, quando o vitiligo está estável, o risco de um trauma levar ao surgimento de manchas é muito menor. Então, de preferência, opte por realizar a tatuagem em momentos de estabilidade do seu vitiligo. Paulo, quem tem vitiligo não pode fazer depilação a laser. Mito ou verdade? Depende. Para quem tem o vitiligo bilateral, verdade, não pode, porque a principal forma de recuperar a cor é a partir dos pelos. Ah, eu quero fazer na axila e não tenho mancha lá. Tá, e se um dia tiver mancha lá? Você, na hora de repigmentar, vai ter muita dificuldade. E se algumas pessoas não têm muitos pelos encravados? Então, nesse caso, a gente começa a negociar, nós vamos fazer uma sessão para diminuir aqueles pelos encravados, porque aquilo vai favorecer a ter mancha também, e aí a gente vê como é que fica. Tá? Porque se você fizer uma sessão, vai continuar com muito pelo, mas o pelo geralmente deixa de encravar. Quem tem vitiligo segmentar, aquele unilateral, a princípio não tem problema fazer depilação a laser em outros lugares. Tá? Mas isso tem que ser visto direitinho. Patrícia. Vamos falar do rei do pop? Rei do pop. O rei do pop, Michael Jackson, tinha vitiligo? Mito ou verdade? O rei do pop tinha vitiligo, sim. O Michael Jackson tinha vitiligo. Então ele tinha um vitiligo extenso, né? Foi muito criticado, enfim. Deve ter sofrido realmente muito, né? Em função dos comentários maldosos, assim. Mas existe um tipo de vitiligo que pode clarear muito a pele, pode acometer mais de 80% da pele, né? Que é um tipo de vitiligo universal, que nós chamamos. Então, inclusive, alguém aqui comentou, se todo vitiligo espalha né, no corpo, nem todo vitiligo espalha, existem vitiligos que são mais localizados, como o vitiligo segmentar, que fica só em uma determinada região do corpo, e o que é bilateral, ele pode ter um comprometimento variável da extensão corporal. Podem ser poucas manchas, assim como pode se espalhar um pouquinho mais. Mas o Michael Jackson, sim, tinha vitiligo. Paulo, tratamento pode piorar o vitiligo. Mito ou verdade? O tratamento ele não vai piorar o vitiligo. É que às vezes as pessoas vão... eu comecei a fazer fototerapia, eu comecei a passar tal remédio, meu vitiligo piorou. Não é que piorou pelo tratamento, ele piorou porque ele estava na hora dele piorar e aquilo coincidiu com o uso daquele tratamento. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A não ser que você realmente tenha muitas queimaduras pelo corpo, e aí isso pode dar manchas novas, que é o fenômeno de Kebner, né? Você machucou e pode dar mancha nova. Mas os tratamentos feitos da maneira adequada não tem nenhum problema da mancha nova, tá? De fazer o vitiligo piorar. Porque às vezes o tratamento pode ser não suficiente, né? Então pode ser que você, por exemplo, está com o vitiligo piorando, você começa um creme, o vitiligo continua piorando, ou piora mais ainda. Não é culpa do creme. O creme talvez até esteja ajudando de alguma forma, né, no seu vitiligo, mas talvez aí a gente precise pensar numa outra modalidade de tratamento. A gente precisa, às vezes, somar tratamentos, né? Então, talvez o creme não esteja sendo suficiente, mas o creme, mais uma medicação oral, mais uma injeção, mais... A gente pode associar outros tratamentos quando necessário. Eu costumo dizer que é uma queda de braço, né? É o vitiligo de um lado, o tratamento do outro. Às vezes o vitiligo vem com uma força maior e a gente tem que aumentar a nossa força com o tratamento. Patrícia, fala pra gente se é verdade ou não. Sol piora o vitiligo? Não. O que acontece no sol é muito comum. Isso aconteceu, até atendi uma paciente, inclusive hoje, que veio com essa história, que é muito comum, muito frequente,
de nós vermos aqui na clínica, que é de pacientes que descobrem o vitiligo após momentos de exposição mais prolongada ao sol. Então, o paciente foi para a praia e aí descobriu o vitiligo. Então, o sol ocasionou o vitiligo? Não. O que ocorre é que, às vezes, quando a pele está muito clarinha e as manchas de vitiligo são claras, não há um contraste muito grande, elas são uma cor muito próxima. Então, a mancha é da pele normal. Só que quando expostas ao sol, a pele normal vai pigmentar. O vitiligo vai demorar um pouquinho para chegar naquele nível. Então, enquanto você pigmenta a pele normal, você aumenta o contraste. Então, é muito comum a pessoa ver a mancha nesse momento. Então, dá a impressão de que está pior. Muitos pacientes também, quando iniciam uma exposição ao sol ou a fototerapia portátil, por exemplo, que nós fazemos muito, começam a visualizar as manchas mais. Então, parece que piorou, mas na verdade não. É só um aumento de contraste que ocorre. O sol não vai piorar o vitiligo, não. Peraí. Me perdi de novo. Quem tem vitiligo não pode pintar o cabelo. Mito ou verdade? Já vou responder duas de uma vez, então. Quem tem vitiligo não pode pintar o cabelo e quem tem vitiligo não pode clarear os pelos. Pode tudo. Não tem problema clarear os pelos. É uma pergunta que fazem muito. Também não tem problema pintar a sobrancelha, pintar o cabelo. Nenhum problema, tá? E às vezes as pessoas têm vitiligo na área da sobrancelha e você, na verdade, onde o pelo está preto, você não consegue ver a mancha por baixo. E você vê o pelo branco. Então, pintando a sobrancelha, você deixa de ver o vitiligo. Então, é uma coisa que eu indico para as pessoas que têm vitiligo na região da sobrancelha. Patrícia. Eu estava aqui falando sobre essa questão do sol, a gente sempre aborda muito aqui, a gente abordou muitas vezes essa questão do sol, 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 sol. Tem uma live já disponível no nosso canal no YouTube, você pode acessar e assistir, tirar algumas dúvidas sobre sol e vitiligo, tá bem interessante, então não deixa de conferir essa live lá no nosso canal no YouTube. Patrícia, vitiligo é sempre dos dois lados do corpo? Não, o vitiligo ele pode acometer um lado do corpo apenas, que é o tipo de vitiligo que nós chamamos de vitiligo segmentar. O vitiligo segmentar é um vitiligo unilateral em faixa, então a mancha fica acometendo somente uma determinada região do corpo, então muitas vezes o rosto, ou uma mancha assim no colo, ou um braço apenas, uma perna apenas. É um vitiligo muito localizado, que não tem a tendência a espalhar e a acometer outras regiões. Então, nem sempre o vitiligo é bilateral. Paulo. Me perdi de novo. Vamos lá. Tratamento com bano funciona. Mito ou verdade? Mito. O que aconteceu em Cuba foi que a União Soviética sustentava Cuba. Quando a União Soviética começou a entrar em declínio, Cuba teve que fazer seu próprio dinheiro. E inventou algumas coisas. Inventou tratamento para várias doenças, vitiligo, psoríase, degeneração macular, que é uma degeneração do nervo ocular que pode levar à perda visual, à cegueira, para câncer de pulmão. Nenhum tratamento que eles inventaram funciona. E eles criaram aquele mito da super educação, não sei o que lá, besteira, tá? Tanto que foram feitos trabalhos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, várias universidades fizeram trabalhos usando a melagenina, que é um medicamento cubano, feito à base de placenta, e nenhum mostrou resultado. Tá? Todos mostraram que funciona tanto quanto o placebo. Patrícia, vitiligo não tem cura, mito ou verdade? Então, vitiligo pode ter cura, sim, em alguns casos específicos, geralmente em casos de vitiligo localizado, como esse segmentar que eu falei, que é um lado só, é um vitiligo muito estável, que fica só numa determinada região. Então, para esse tipo de vitiligo, nós podemos falar em cura para a maioria dos casos desse tipo de vitiligo segmentar, né, de vitiligo localizado. Para os outros tipos, pode não haver cura, mas tem tratamento e tem controle. Então, nós
Temos o objetivo de estabilizar as manchas para que não aumentem mais. Temos o objetivo de pigmentá-las e, se necessário, fazer cirurgia caso alguma mancha necessite, né? E a questão toda é ficar atento, caso as manchas voltem a aumentar, iniciar precocemente o tratamento. O início precoce do tratamento é o que nós mais preconizamos, porque quanto antes iniciar um tratamento, e fica a dica novamente para a mãe que estava preocupada com o diagnóstico do filho, quanto antes iniciar um tratamento eficaz, maior a chance de pigmentar as manchas e de estabilizar o vitiligo, para que ele não espalhe para mais regiões do corpo. Paulo, mito ou verdade que corticoide oral aumenta peso? Já estou pegando gancho aqui dos comentários. O corticoide oral, muita gente tem medo. Depende muito da dose usada e do tempo de uso. Nós temos várias opções de corticoide e geralmente não vai aumentar peso. O que ele faz, geralmente, dependendo do tipo de corticoide, tem corticoide que aumenta mais o apetite. E a pessoa acaba comendo mais. Isso, estando bem claro, isso não são todos corticoides, mas quando a gente usa esse tipo de corticoide, isso estando bem claro, é importante a pessoa ter essa noção de que vai abrir apetite, que para ela exercitar melhor, que é para ela controlar a alimentação, e geralmente as pessoas acabam não ganhando peso. Tá? Não é comum, com as doses usadas para o vitiligo, você ver retenção de líquido, ver a pessoa ficar mais inchada. Isso não é comum, muito pelo contrário, é bem raro. Então dá para usar com bastante segurança. Tem gente que inclusive perde peso, né? Que vai controlando tanto, a questão é você fazer com consciência. Olha, é uma dose baixa, apenas 2 dias na semana, né? Então você tem que ficar atento à sua alimentação, né? Nesse período, vai se pesando toda semana, a gente vai fazendo um controle. E quando usado, né? Porque na minoria dos casos a gente acaba usando, mas se for necessário, nós fazemos com muita cautela. Ganhou 1, 2 quilos, suspende, não tem problema, a gente pode pensar em outras alternativas. Então, não é uma coisa que vai tomar corticoide vai ganhar peso. E nem sempre se toma corticoide, né? Só em casos muito específicos. Tem um comentário aqui falando sobre a questão da consulta, né? Algumas pessoas ficam assim, mas será que eu faço a consulta? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Assim, acha assim, de repente o valor, né? O que eu posso dizer, assim, que nós temos uma experiência muito longa, né, com o tratamento do vitiligo, então, muitas vezes os pacientes ficam fazendo tratamentos, vários tratamentos, nos quais eles não confiam, não acreditam e até não têm uma boa adesão e acaba fazendo 1 milhão de tratamentos e não chega a lugar nenhum. Então, às vezes é melhor você fazer uma consulta no ano, bem feita, e que vai te guiar para um tratamento que vai ser eficaz, do que fazer 15 consultas no ano com vários médicos que não são especializados nesse tema, que você vai perder tempo, vai perder capacidade de melhora, né? Não vai melhorar muitas vezes. Então, é uma questão que realmente tem que pesar muito. E até a Cirlei fala que vale muito a consulta com eles. Se for vitiligo, né, tem tratamento. Ela foi em São Paulo para uma consulta com o Dr. Paulo. Foi ótimo, na cidade dela não tem dermatos, os dermatos diziam que era vitiligo, e ela foi numa consulta com o Dr. Paulo e não era. Então, às vezes, até para isso, às vezes até para descartar o diagnóstico, às vezes a gente pega realmente pessoas com um diagnóstico errado, né? Nem é vitiligo, a pessoa está sofrendo, tá assim, já num pânico, numa coisa assim. Então, assim, realmente, às vezes, uma consulta bem feita vale mais do que 20 consultas mais ou menos, que você não vai confiar e que você não vai ter resultado. Então, assim, invista em você, invista no melhor, porque realmente nosso tratamento é o melhor, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Patrícia, essa é para você. Essa vai com amor e com carinho. A clínica de vitiligo é referência mundial no tratamento de vitiligo? Então, seguindo o gancho do que eu estou falando aqui, né? Seguindo esse gancho aí, sim, nós somos referências. Referência não só no Brasil, eu diria, nós somos referência inclusive em outros países. Nós temos recebido vários pacientes de vários países, pacientes dos Estados Unidos, então às vezes a gente tem a tendência a pensar que o que é lá de fora é melhor. Então, nós temos várias experiências assim, de pacientes que fizeram tratamento lá fora sem nenhum resultado e que têm nos procurado, Estados Unidos, França, Portugal, Inglaterra, Irlanda, Noruega, Japão,
Austrália, Arábia Saudita, Albânia, Irã, então inúmeros, 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 Panamá, Aruba, então assim, tem pacientes de todo lugar do mundo nos procurando, porque tem visto os nossos resultados que são realmente fantásticos, nossos resultados estão aí, não mentem, né? Então, poderia ser uma mentira, uma farsa antes e depois, às vezes que a gente divulga, mas são os próprios pacientes ali comentando nas suas fotos claro, sempre com autorização e consentimento, né? Quando qualquer resultado nosso é divulgado, sempre com muita, muita cautela, respeitando muitos pacientes, mas realmente nós somos referência. Nós amamos o que fazemos, então não poderia ser diferente, eu imagino. Eu acho que a Paulo, responsabilidade com o resultado, o carinho, não tem. É difícil ter o que nós temos. Pode falar, então, Patrícia. Paulo, o tratamento pode ser realizado em casa? Pode, e dá para fazer geralmente muito bem o tratamento em casa, tá? Dá para orientar muito bem. E se a pessoa usar a medicação certinho, pegar sol bonitinho, se a mancha tiver capacidade, melhora. Ela fizer o que é orientado, dificilmente não melhora. Tá? Pode não melhorar? Pode, a gente tem que mexer no tratamento, tem que reorganizar a vida, acontece. Mas isso, dificilmente o vitiligo não melhora. Tá? E lembrando Já que falando aqui, ó. não só fazer tratamento em casa, assim como consulta em casa. Nós podemos entrar na sua casa e te atender na sua própria casa, no conforto do seu lar, através das consultas online que você pode fazer conosco. Independente do estado onde você vive, do país, da galáxia que você vive, você pode fazer uma consulta conosco através dessas consultas online por vídeo. Mais informações você pode adquirir através do nosso Instagram ou através do... Você pode ter, não adquirir, você pode ter mais informações falando com a gente através do nosso Instagram, no direct, ou através do nosso WhatsApp. Nós passamos todas as informações sobre essa consulta online que pode te ajudar sem sair de casa. Deixa eu falar rapidinho. A Josimar perguntou se tem consulta online. Tem sim. Estamos fazendo normalmente. Primeira coisa. Segunda coisa, não deu tempo de... Eu anotei um monte de pergunta que veio aqui, acho que eu anotei todas que foram feitas. E semana que vem a gente responde. E semana que vem a live vai ser especial, porque a clínica completa 14 anos na semana que vem. Então, aniversário de 14 anos da clínica. Olha só, já estamos quase encerrando o nosso tempo. A Roberta pediu um coração da live para você postar. Posta aí, compartilhe que você assistiu essa live hoje e chama quem ainda não conhece a clínica para participar dessas lives. E aí vai nosso coração, Paulo. Gente, um super beijo. Muito obrigada pela audiência de vocês, muito obrigada por estarem aqui conosco. Vocês são realmente muito importantes para nós e é por vocês que nós estamos aqui fazendo o melhor sempre. Em Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro e em qualquer país, em qualquer lugar do mundo. Então, conte conosco. Qualquer dúvida, nossa equipe está... Oi? E vocês fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa história. É muito bom. Exatamente, obrigada. Obrigada por fazer parte da nossa história. Boa noite, gente. Até a próxima. Até a semana que vem. Até.